Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para a nossa primeira aula do semestre e, como eu havia comentado com vocês ontem, a gente vai dar sequência nessas videoaulas, tá? Vocês, por favor, fiquem atentos à questão dos relatórios que vocês terão que fazer. E como eu disse também, no final no nosso último slide aqui, tem 5 questões que são referentes a essa aula, exatamente para que vocês façam. Lembrando que essas questões elas não são válidas como relatório, tá? São questões para a gente discutir na nossa aula de segunda-feira, na nossa aula Zoom de segunda-feira, tá? Bom, olha só, a gente está vendo o que a gente chama de citologia, e aí a gente viu lá membrana plasmática, né, com processos de permeabilidade da membrana. A gente viu depois as organelas celulares, né, todos os componentes que tem dentro da célula com suas respectivas funções. E aí agora, pessoal, a gente vai ver o que a gente chama de núcleo, certo? Bom, olha só, núcleo, na verdade, por que nós temos que ter uma aula à parte sobre núcleo? Porque realmente é um assunto que não é tão complexo, mas exige que os assuntos posteriores, os assuntos que vão vir daqui para frente, divisão celular principalmente, exige que você tenha alguns conhecimentos básicos a respeito de núcleo. Na verdade, assim, essa aula ela apresenta uma linguagem muito técnica, tá? Não é coisa que eu quero que vocês decorem, mas é coisa que eu quero que vocês tenham noção de quando a gente vai falando a respeito. Quando a gente fala núcleo, pessoal, olha só. Quando a gente fala núcleo, a gente diz que núcleo é o centro de comando das atividades celulares e da formação genética das células eucarióticas. Bom, como assim centro de comando, pessoal? Porque na verdade é no núcleo. Aqui eu postei uma célula bem comum, você encontra um desenho desse em qualquer livro que você pegar, livro de biologia que trata desse assunto. O que acontece? É dentro do núcleo, pessoal, que fica, é no núcleo que ficam o nosso material genético, certo? O material genético, então o núcleo está aqui, ó, certo? O que é o material genético? É o DNA. A gente viu em aulas anteriores que é no DNA que estão contidos os genes, que são informações de como serão nossas proteínas, logo, informações de como serão nossas características. Então, o núcleo, quando a gente fala que ele é o centro de comando, primeiro, o centro de comando das atividades celulares, é porque quem realiza atividades dentro de uma célula são as enzimas, certo? A enzima é proteína que, para ser fabricada, precisa de informação contida no núcleo. Ou seja, as informações para fabricar quem trabalha na célula estão no núcleo. Quando a gente fala formação genética, é a mesma explicação. As nossas características, quer dizer, formato do nariz, formato dos lábios, formato da orelha, cor do cabelo, etc, etc. Todas essas características elas são determinadas por genes. Genes que são, como nós já vimos, pedaços de DNA. E esse DNA, na verdade, está inserido no núcleo. Por isso que a gente fala que ele é o centro de comando da formação de nossas características, da formação genética de nossa célula. Bom, o que acontece? Olha só. Quando a gente fala de núcleo, pessoal, o núcleo ele é composto por algumas partes que a gente tem que citar agora. Primeiro, o que a gente chama de carioteca. Eu coloquei aqui o desenho de uma carioteca. O que é carioteca, pessoal? Carioteca é a membrana, essa película aqui, ó, que forma, que está em volta do núcleo, certo? Então, carioteca é isso. A carioteca ela está envolvendo uma estrutura que nós chamamos de cromatina. Bom, vamos lá, tá vendo? Como eu disse para vocês, existem muitos termos que eu preciso que vocês estejam atentos. Primeiro, o que é cromatina? A molécula de DNA, como nós vimos em aulas anteriores, é uma fita dupla torcida de nucleotídeos, DNA. Esse DNA, pessoal, ele ele vai ser chamado de duas maneiras no interior da célula. Ou ele é chamado de cromatina, ou ele é chamado de cromossomo. Quando a gente fala que o DNA está no formato de cromatina, é porque esse DNA ele está aqui, ó. O DNA ele está dentro do núcleo, todo desorganizado, todo embaraçado aqui, ó. A fita está toda misturada, toda bagunçada aqui dentro do núcleo. Então, cromatina nada mais é do que o DNA. É o DNA descondensado. Aí,
Existe uma parte do núcleo que a gente chama de nucleolo, que é o local específico para a produção de ribossomos. Tá? Para quem não está lembrado, ribossomo é o quê? Ribossomo é aquela organela que faz a leitura do RNA mensageiro para que a proteína seja produzida. Certo? Então no núcleo você tem a carioteca envolvendo o núcleo. Dentro da carioteca você tem o DNA no formato de cromatina, ou seja, está tudo embaraçado. E ainda dentro do núcleo você tem o nucleolo, que é uma estrutura responsável, uma parte do DNA responsável pela produção de RNA ribossomal, logo ribossomo, certo? E aí, uma coisa que chama atenção com relação à carioteca são os poros que ela possui. Todos esses pontos que você está vendo aqui, ó, nessa estrutura, são chamados de poros da carioteca. Ora, por que a carioteca tem que ter poro, pessoal? Poro é como se fosse um buraco. Essa carioteca ela tem que ter poro para que as estruturas que são formadas dentro do núcleo, elas tenham como sair, certo? Então o que acontece? Toda vez que um RNA mensageiro é produzido dentro do núcleo, né, fazendo aquela cópia espelhada do DNA, esse RNA mensageiro ele tem que sair por algum lugar. E o ponto do núcleo onde esse RNA sai são esses poros. É interessante que se você estudar um pouco mais a fundo esse assunto, você vai descobrir, por exemplo, que os poros da carioteca, na verdade, não são bem buracos abertos. Tá? Não é um buraco em que vai poder passar qualquer coisa. Segundo estudos, o poro da carioteca ele é como se fosse um esfíncter. Certo? Como se fosse... O que é esfíncter? Uma válvula. Certo? Estudos mais detalhados mostram, né, revelam que o RNA mensageiro, por exemplo, ele só consegue sair pelo poro, ele só consegue passar pelo poro da carioteca mediante uma senha. Como assim senha? Existe uma sequência de bases nitrogenadas, tipo assim, UG. Existe um código que permite ou não a passagem do RNA pelo poro da carioteca. Certo? Ou seja, existem situações, por exemplo, em que a pessoa ela pode apresentar alguma deficiência proteica, ela pode apresentar alguma deficiência na produção de proteína, não porque ele não está produzindo o RNA, ele está produzindo, mas de repente esse RNA, no ponto onde tem o código, para que ele possa passar pela carioteca, esse código está errado. Certo? Olha o tanto que tudo que acontece de formação proteica no nosso corpo, ao tanto que é melindroso, né? Ao tanto que é complexo. Um simples erro no código, no código de passagem pela carioteca, pode fazer essa proteína que você precisa não ser produzida. Tá? Então, carioteca é isso, é a película que envolve o núcleo e ela é cheia de poros para poder haver um trânsito de substâncias para dentro e para fora. Como eu disse para vocês, o nosso DNA ele pode ser designado de duas formas. Ou ele é chamado de cromatina, certo? Ou ele é chamado de cromossomo. Aí para você entender aqui, ó, essa estrutura aqui, observe as letrinhas aqui, ó, TACG, TAGC. Isso é o que? Essa fita dupla torcida aqui, ó, é o DNA, certo? Quando uma célula vai se duplicar, a gente vai ter, nossas próximas aulas são exatamente sobre duplicação de célula. Quando uma célula vai se duplicar, o que acontece? Essa fita de DNA aqui, ó, ela se duplica, certo? Ela vai se duplicar. E ao se duplicar, ela duplica e se condensa. Quando ela duplica e se condensa, o que era chamado de cromatina, aquela fita de DNA toda embaraçada no núcleo da célula, ao se duplicar e se condensar, ela se torna uma estrutura chamada de cromossomo. Então, qual a diferença de cromossomo e cromatina? Cromossomo é a cromatina duplicada e organizada, duplicada e condensada, arrumada, ajeitada, certo? Bom, aí, aqui você tem então o cromossomo, certo? Essa fita aqui, ao se duplicar e se condensar, ela se torna essa estrutura que nós chamamos de cromossomo. O cromossomo, pessoal, ele apresenta algumas partes que é interessante comentar a respeito. Primeiro, olha só. As duas bandas do cromossomo, eu quero que você entenda o seguinte, ó, o cromossomo na verdade ele é formado por dois DNAs. Esse DNA aqui se duplica, então você tem um DNA aqui e outro DNA aqui. Então todo o cromossomo, quando a gente fala assim, nós temos 46 cromossomos, esse é um outro detalhe que é interessante. Todo
Todo ser vivo do planeta apresenta uma quantidade específica de cromossomos, certo? A espécie humana apresenta 46 cromossomos. Aí o que acontece? Quando a gente fala que nós temos 46 cromossomos, o cromossomo, como eu já disse, é um estágio do DNA. O nosso DNA ele só vai estar na forma de cromossomo quando a célula estiver em processo de duplicação. Se a célula não está duplicando, você não encontra cromossomo na sua célula, você encontra um emaranhado, um aglomerado de DNA todo desorganizado, aí eu chamo de cromatina. Tá? Então olha só, esses dois lados do cromossomo são chamados de cromátides irmãs. Então quando a gente fala assim, ó, lá na meiose a gente vai falar assim, as cromátides se emparelham e trocam pedaços. O que é cromátide? É cada banda do cromossomo. Cada cromátide na verdade é um DNA. Aqui você não tem um DNA que se duplicou? Quando esse DNA se duplica, você tem dois DNAs aqui, ó, certo? Aí o que acontece? Essas duas cromátides, elas são unidas por um ponto do cromossomo que nós chamamos de centrômero, certo? Então atenção, ó, cromátides irmãs são os dois lados que formam o cromossomo. Centrômero é essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura proteica que vai unir as duas cromátides. Quando a célula entra em processo de divisão, o cromossomo ele simplesmente se parte ao meio, o centrômero ele se rompe. E aí você tem um DNA indo para o lado e outro DNA indo para o outro. Quando você pegar, espero que você pegue o seu livro para estudar, você vai ver que esse centrômero aqui, ó, ele pode estar em posições diferentes no cromossomo, ou seja, ele pode estar mais na porção superior ou mais na porção inferior. Ora, isso faz com que as pessoas elas possam classificar os cromossomos de acordo com a posição, do centrômero, certo? Então, quando o centrômero está no meio, tem um nome, a gente chama de metacêntrico, submetacêntrico, etc. e tal. Não vou citar porque não precisamos decorar isso. Tá? Mas é isso, a posição do centrômero, se está bem no centro, se está mais para um lado ou mais para o outro, ou bem na extremidade, faz com que ele possa ser então classificado. Uma outra parte que é interessante do cromossomo é o que a gente chama de telômero. O que é o telômero, pessoal? O telômero, na verdade, é essa extremidade aqui, ó, essa estrutura extrema do cromossomo. Olha o que a ciência descobriu há pouco tempo atrás. Descobriu que o telômero, a permanência do telômero na célula, nos cromossomos, determina o envelhecimento da célula. Como assim? Eles descobriram que, à medida que vai passando o tempo, o cromossomo ele vai perdendo essas extremidades aqui. Ó. Ao perder esses telômeros, a célula vai sofrendo um processo de envelhecimento. Certo? Isso é interessante porque existe, é claro, existe uma expectativa de que se consiga reduzir o desgaste do telômero, né? Se a ciência conseguir reduzir a velocidade de desgaste do telômero, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a durabilidade da célula, ou seja, você vai diminuir o seu processo de envelhecimento. Tá? Isso é só, como eu disse, mais uma curiosidade para vocês. Ok? Então, cromatina é o DNA desorganizado. Cromossomo é quando o DNA se organiza. Bom, a gente fala assim, quando alguém fala assim, o genoma humano. O que é o genoma humano? Quando a gente fala genoma, pessoal, corresponde na verdade ao conjunto haploide de cromossomos de uma espécie. Ora, o que é uma célula haploide? A gente vai tratar disso agorinha também, certo? Mas quando eu falo genoma, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo aos cromossomos que uma espécie produz. Certo? Desculpa, que uma espécie possui. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, até o cromossomo 22. Nós temos 22 cromossomos, mais esse par de cromossomo aqui, ó, que a gente chama de cromossomos sexuais. Então, quando a gente fala conjunto haploide, é porque, na verdade, a nossa formação ela aconteceu graças à união de duas células sexuais. E essas duas células sexuais, elas traziam um conjunto haploide de cromossomos. Como assim? Eu tenho nas minhas células 46 cromossomos. Eu sempre falo que o mais correto não é falar 46 cromossomos, mas sim 23 pares de cromossomos. Ora, por quê, pessoal? Porque esses cromossomos, eles carregam os nossos genes. Os genes, né, determinam nossas características. Então, o que acontece?
Os cromossomos, eles são classificados, né, a ciência classificou eles de acordo com o tamanho, certo? Então, assim, o maior cromossomo é o cromossomo 1, o segundo maior cromossomo, cromossomo 2, o terceiro, cromossomo 3, até aqui, ó, o 22, que é o menor, certo? O que acontece? Cada célula do seu corpo é resultado da união de duas células haploides, é resultado da união de um óvulo com um espermatozoide. Então, quando o óvulo da sua mãe, que tinha um cromossomo 1, foi fecundado pelo espermatozoide do seu pai, o espermatozoide tinha outro cromossomo 1. Então, dentro da sua célula tem 2 cromossomo 1, 2 cromossomo 2, 2 cromossomo 3, 2, 4 e aí vai. Certo? Então, isso quer dizer que cada célula sua, a não ser as células sexuais, apresentam 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos. Cada cromossomo, então, olha só, cada um desses 22 cromossomos forma o que a gente chama de genoma. Então peraí, quantos cromossomos tem o genoma humano? O meu genoma tem 22 cromossomos mais um cromossomo sexual, certo? Por isso que eu não estou me referindo aqui, ó, a esse par aqui que a gente tem que tratar a parte, porque esse aqui é o chamado par sexual, tá? Olha só, esses cromossomos que eu disse para vocês, né, que você tem um cromossomo 1 do seu pai, um cromossomo 1 da sua mãe, um 2 do seu pai, um 2 da sua mãe, um 3, esses cromossomos, eles são chamados de cromossomos homólogos. Peraí, qual a definição então de cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são os cromossomos que portam a mesma informação genética. Então aqui, ó, aqui você tem 2 cromossomos 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 e aí vai. Se eu pegar os genes que tem nesse cromossomo aqui, ó, que você pegou do seu pai, são do mesmo tipo dos genes do cromossomo 1 que você pegou da sua mãe. Ora, pessoal, qual é a lógica disso? Na verdade, quando a gente fala que são do mesmo tipo, não quer dizer que eles são iguais. De repente aqui, ó, no cromossomo 1, você tem um gene que fala sobre cor de pele, certo? Você tem um gene aqui que fala sobre cor de pele, fala que a sua pele vai ser escura. No outro cromossomo 1 que você pegou da sua mãe, também tem um gene que fala sobre cor de pele, mas fala que a sua pele vai ser clara. Aí um gene ou outro vai aparecer, certo? Então você tem, é por isso que a gente fala que para toda característica que você tem no seu corpo, você tem no mínimo 2 genes. Um gene que veio do seu pai e um gene que veio da sua mãe, certo? Você tem no mínimo 2 cromossomos para cada característica. E, como eu disse, os cromossomos eles portam os genes. Tá ok? Então, olha só. De novo. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que portam a mesma carga genética. Certo? Você tem sempre os seus cromossomos aos pares. Tá? Então, quando a gente fala assim, ó, o par de homólogos 1, o par de homólogos 2, isso quer dizer o quê? Quer dizer que um cromossomo veio do seu pai e porta os mesmos tipos de genes do outro cromossomo que veio da sua mãe. Esse par de cromossomos aqui são chamados de homo. Homo quer dizer igual, né? Homólogos. Tá? Então é isso. Bom, e aí você tem aqui um par de homólogos para você entender o que eu estou falando. Olha aqui. Você tem um cromossomo, você tem outro cromossomo. Isso que a gente colocou aqui, ó, em pontos de cor variada, é para mostrar para vocês que a posição dos genes no cromossomo é a mesma do seu homólogo. Quando a gente for estudar a meiose, a gente vai entender a importância disso. Se fosse em posição diferente, por exemplo, o gene que trata sobre cor de cabelo está aqui e o gene que trata sobre cor de cabelo está lá embaixo no outro cromossomo. Eu não haveria a possibilidade de fazer uma troca desses genes, que é o que acontece quando a gente vai fabricar gametas. Tá? Então, olha só, os cromossomos homólogos, eles portam o que a gente chama de genes alelos. Eita, tanto de informação, né, pessoal? Olha só, genes alelos são os genes que tratam de mesma característica. Aqui eu tenho um gene que fala, por exemplo, sobre cor de cabelo. Aqui eu tenho um gene que fala sobre cor de cabelo. Esses genes que estão no mesmo par de cromossomo, numa mesma posição, são chamados de genes alelos. Tá? Então a gente pode dizer tecnicamente que genes alelos, eles são genes que se encontram em cromossomos homólogos. Tá? Genes alelos se encontram em cromossomos homólogos. Bom, e aí você tem o que a gente chama de célula haploide. O
que eu falei para vocês agora que eu iria comentar. Quando a gente fala célula haploide, é uma célula que apresenta apenas um lote de cromossomos. Como assim? Ela apresenta um cromossomo de cada. Aqui nós temos um exemplo, né? Na espécie humana, o único exemplo de célula haploide que nós temos são as células sexuais, óvulo e espermatozoide. O óvulo, pessoal, o óvulo humano, ele porta 23 cromossomos, certo? Esses 23 cromossomos do óvulo, ao se juntar com os 23 cromossomos do espermatozoide, duas células haploides, formam o que a gente chama de célula diploide, certo? Quando eu tenho duas células haploides se juntando num processo aqui no caso de fecundação, você vai formar uma célula diploide. O que é uma célula diploide? Olha só, que exemplo que nós temos de célula diploide? As chamadas células somáticas. As chamadas células somáticas. Como é que nome estranho, professor? O que é célula somática? Células somáticas são aquelas células que se somam. São aquelas células que se somam para formar o nosso corpo. Aí você tem aqui, ó, você tem células do tecido epitelial, células musculares, células neurais, células hepáticas, né, do fígado, células do intestino. As células que se formam, né, que se juntam para formar o seu corpo, são chamadas de células somáticas. Todas essas células que nós temos no corpo, todas as células somáticas, são células diploides. O que é uma célula diploide? É uma célula que apresenta cromossomos aos pares. Célula haploide possui apenas um lote de cromossomos, um cromossomo de cada. Ok? Basicamente é isso. E aí, quando você fala assim, qual é o cariótipo dessa pessoa? Quando a gente se refere a cariótipo, a gente está falando de quê? Qual é a quantidade de cromossomos que você possui? Certo? A espécie humana, um ser humano normal, né, dentro dos padrões, ele apresenta, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 22 pares de cromossomos mais o par sexual. Então a gente fala assim que nós temos 23 pares de cromossomo, certo? Quando existem algumas situações dentro da medicina em que o médico pede o que a gente chama de exame de cariotipagem. O que é fazer o cariótipo de uma pessoa? O que é fazer a cariotipagem de uma pessoa? Existe uma técnica de laboratório, é claro que é técnica, a gente não precisa explicar isso aqui, mas é uma técnica na qual eles retiram uma célula, geralmente tira a célula do sangue, até por ser de mais fácil manuseio. Eles retiram uma célula, pegam um glóbulo branco. Por que glóbulo branco? Porque glóbulo vermelho não tem núcleo, tá? É uma célula anucleada. E aí, eles pegam um glóbulo branco, colocam esse glóbulo branco no meio hipotônico. Eita, o que é hipotônico? Pouca tonicidade. É quando, se eu pego o glóbulo branco e coloco num copo no meio hipotônico, quer dizer que a água daquele copo tem menos sais. Se a água daquele copo tem menos sais, essa água vai entrar no glóbulo branco, vai inflar, até que esse glóbulo branco exploda. Quando esse glóbulo branco explode, aí essa célula agora que está explodida, ela é colocada, né, ela é jogada numa lâmina em que os cromossomos eles se espalham. Ué, professor, mas como assim cromossomo? Sim, é porque antes de fazer isso, antes de pegar e forçar essa ruptura da membrana da célula, eles aplicam substâncias nessa célula que faz a célula se duplicar, que faz a cromatina virar cromossomo, certo? Então, olha só, os cromossomos, eles se formam quando a célula vai se duplicar. Aí eu pego uma célula, forço ela a se duplicar, quando a célula está com todos os cromossomos formados, eu coloco ela no meio hipotônico, ela infla, eu jogo ela numa lâmina, ela estoura e os cromossomos se espalham. Agora eu faço o quê? Eu fotografo. Eu fotografo essa lâmina e aí eu posso organizar, lembrando que eu vou organizar os cromossomos de acordo com o tamanho. Eu pego o maior deles e coloco aqui. Opa, cadê o outro maior? Eu tenho o par 1, o par 2 e aí vai. Professor, mas por que o médico pediria um exame de cariotipagem? Existem situações em que ocorre o que a gente chama de anomalias cromossômicas, certo? Quando a gente fala anomalia cromossômica, é alguma alteração que acontece na pessoa em função do excesso ou da falta de cromossomos. Ora, por que isso acontece? Pensa comigo aqui, ó. Quando a célula sua, quando o seu corpo vai formar a célula sexual, né, quando você vai formar um óvulo, menina, ou formar espermatozoide, você tem lá nos testículos ou no ovário células que são diploides.
vai acontecer o processo de meiose, na qual uma célula mãe, né, vamos pensar aqui, uma célula com 8 cromossomos, na verdade são 46, né? Faz isso aqui, ó, se divide em duas células de 4 células, de 4 cromossomos. E aí o que vai acontecer? Existem situações em que na hora de formar os gametas, você acaba não separando os cromossomos. Tipo assim, eu não separei o par 21. E aí o meu espermatozoide, ao invés de ir só com um cromossomo 21, ele foi com 2 cromossomos 21. Aí esses 2 cromossomos 21, junto ao 21 da minha esposa, vai fazer o quê? Vai fazer o que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. E isso gera uma síndrome, gera um problema, certo? Que a gente chama de anomalia cromossômica, que a gente vai ver daqui a pouco também, tá? Olha só. Antes de ver essas anomalias cromossômicas, dos nossos 46 cromossomos, a gente fala assim, que 22 cromossomos eles são chamados de autossomos. São aqueles cromossomos que eles não têm ligação com a determinação do sexo. São cromossomos que eles são comuns tanto ao homem quanto à mulher. Então, se eu falar, por exemplo, assim, ó, o cromossomo 1. O cromossomo 1 ele porta um gene que determina a cor do cabelo e o formato dos olhos. O cromossomo 1 da mulher faz isso. O cromossomo 1 do homem faz a mesma coisa. São cromossomos autossomos, são aqueles que eles vão aparecer, eles não têm relação com a formação do sexo. Eles vão aparecer são comuns tanto ao homem quanto à mulher. Agora, quando a gente fala de determinação do sexo, tem um fato que é interessante aqui, ó. Olha só. A gente fala assim que a mulher ela é monogamética. A imagem não está legal aqui, mas dá para você ver. Olha só. A gente fala assim que a mulher ela tem 44 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais. O homem, 44 cromossomos autossomos e 2 sexuais. A diferença é que a mulher, observem aqui, ó, na mulher o par sexual ele é igual. Por isso que a gente fala assim que a mulher ela é monogamética. O que quer dizer monogamética? Mono, ela produz apenas um tipo de gameta. Ou ela produz óvulo X, ou ela produz óvulo X. Então a mulher, toda vez que ela vai fabricar um óvulo, ela sempre fabrica o óvulo portando um cromossomo X. E X, pessoal, não tem a ver com o formato do cromossomo não, tá? Tem a ver com o tipo de cromossomo, com o tamanho. O cromossomo X ele é maior do que o cromossomo Y. A gente fala assim que o homem ele é heterogamético. Como assim? O homem, cada vez que ele vai fabricar espermatozoide, ele fabrica metade dos espermatozoides dele são espermatozoides portando o cromossomo X e metade porta o cromossomo Y. Certo? Isso quer dizer o que, pessoal? A mulher sempre fabricando o óvulo X e o homem fabricando o espermatozoide X, espermatozoide Y, é o homem que vai determinar o sexo da criança. Toda vez que acontece uma ejaculação, ali tem 100, 200 milhões de espermatozoides. Toda vez que acontece uma ejaculação, metade dos espermatozoides portam o cromossomo X, metade porta o cromossomo Y. Quem vai entrar no óvulo? Isso é acaso, certo? Acontece que, se entrar o espermatozoide X, o X dele com o X da mulher forma XX. XX é o que? É mulher. Olha de novo aqui, ó. O X dele com o X dela forma XX. Mulher de novo. Agora, olha a terceira situação. O X dela acabou sendo, o óvulo X, né, acabou sendo fecundado para o espermatozoide Y. Formou o quê? Formou o menino. Então, quem determina o sexo de uma criança é o quê? É a inserção do cromossomo X ou do cromossomo Y. Professor, mas não são os hormônios? Sim, gente. O que acontece? Quando acontece a inserção do cromossomo Y, a célula que vai se desenvolver a partir desse gameta, a partir desse zigoto aqui, ó, é uma célula que vai desenvolver hormônios que são típicos, que foram desenvolvidos, aliás, em função de genes presentes no cromossomo Y. Certo? Então, o que acontece? Quem determina, então, o sexo da criança é o espermatozoide e não o óvulo. Aí, eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, por exemplo, que existe uma possibilidade de você influenciar
no sexo, na formação do sexo da criança. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, existem teorias, isso é teoria que não tem nada comprovado, é claro, mas existem teorias que falam assim que quando acontece uma ejaculação, aquele montão de espermatozoide, eles perceberam que o espermatozoide Y, ele é mais rápido. Ora, como assim? Vamos supor que vamos supor que o casal esteja tendo uma relação sexual e naquele dia que ela está tendo a relação sexual, ela está ovulando. Ou seja, você sabe que a mulher não tem o óvulo disponível lá no seu útero, na tuba uterina, perto do ovário, ela não tem o óvulo disponível lá o tempo todo, certo? O óvulo está lá por um certo tempo. O que acontece? Se no dia que a relação sexual aconteceu, o óvulo estava lá pronto, é muito provável que vai nascer um menininho. Por quê? Porque estudos mostram que o espermatozoide Y ele é mais rápido do que o X. Então, o que acontece? Se a mulher está no dia fértil, ou seja, se ela está ovulando, se ela ovulou, se o óvulo está lá disponível, é provável que vai nascer um menino, certo? Ora, mas professor, então como é que nasce uma menina se o Y é mais rápido? É porque pode acontecer, pessoal, da mulher não estar ovulando ainda. Vamos supor que a relação sexual acontece agora e ela vai ovular só daqui 24 horas. Estudos, teorias mostram que o espermatozoide X, por um lado, se por um lado ele é mais rápido, o X ele é mais resistente. Então tenta imaginar essa cena, olha só. Imagina que numa relação sexual, ela não está ovulando, o espermatozoide Y dispara. Aí quando chega lá, não tem óvulo. Eles ficam ali, certo? Os espermatozoide X, eles vão embora, vão devagarzinho, devagar e sempre. Quando chega lá, quer dizer, fica aquele monte de espermatozoide, tanto o X quanto o Y. Como vai demorar daqui 24, 48 horas o óvulo aparecer, o que vai acontecer? Os espermatozoides, eles vão, aos poucos, eles vão morrendo. Quem é que vai morrer primeiro? Os mais sensíveis, no caso, o espermatozoide Y. Por isso que existem alguns casais que usam isso para determinar o sexo da criança. Ora, se você tem se existe uma mulher que tem um ciclo menstrual muito regular, isso é muito raro, ela vai lá e sabe exatamente o dia que ela está ovulando. Se ela faz sexo exatamente no dia que ela ovulou, é provável que ela vai ter um menino. Eu quero ter uma menina. Então ela teria que saber o dia certo da sua ovulação e ter uma relação sexual ali 48 horas mais ou menos, quase 48 horas antes da sua ovulação acontecer. Isso não quer dizer que sempre vai dar certo. Existe uma tendência, existe uma possibilidade de você fazer isso. Ok? Então para quem quer ter um casal de filhos aí, de repente você pode, quando vocês planejarem os seus filhos, de repente você pode fazer isso. Ok? Bom, e aí nós temos o que nós chamamos de anomalias cromossômicas. Deixa eu ver o tempo da aula aqui. Como eu disse para vocês, o que ocorre? Na hora da fabricação dos gametas, na hora de separar, eu tenho 46 cromossomos. Eu deveria mandar para um espermatozoide 23 cromossomos e para o outro 23. Pode ser que não haja, pode ser que não aconteça essa separação perfeita dos cromossomos. Se não há essa separação perfeita do cromossomo, pode acontecer isso aqui que eu citei. Observem que aqui você tem os pares, par 1, par 2, par 3, par 4. Observem que aqui, onde deveria ser o par 21, você tem 3. A gente fala que isso aqui ocorreu uma trissomia do cromossomo 21. O que acontece, pessoal? Cada cromossomo seu porta genes específicos. Como assim? Se eu falar que em mim, ser humano, o gene que determina o formato da orelha está lá no cromossomo 13, isso quer dizer que todo ser humano no cromossomo 13 tem um gene que determina o formato da orelha, certo? Se o cromossomo 1 porta um gene que fala sobre cor de pele, em mim, todo ser humano tem no cromossomo 1 um gene que fala sobre cor de pele. A localização dos genes ela é específica dentro de uma espécie. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cromossomo 21 da espécie humana porta os mesmos tipos de genes. Tá, e daí? E daí que o correto é que você tenha 2 cromossomos 21. Caso você tenha 3 cromossomos 21, ou seja, ou o homem ou a mulher, geralmente é a mulher, tá?
ou o homem ou a mulher, na hora de produzir o gameta, produziu ele sem separar o par 21. Aí olha só, ou ela produz um óvulo sem cromossomo 21, ou ela produz um óvulo com 2 cromossomos 21. Eu não conheço nenhuma anomalia causada pela monossomia do par 21. Ou seja, eu não conheço nenhuma doença, nenhuma característica causada porque a criança nasceu com o cromossomo 21 só. É provável que a criança nem nasça. É provável que a gravidez não se processe. Certo? Mas quando acontece essa trissomia do 21, ocorre isso que vocês conhecem bem, olha só. Ocorre o que a gente chama de síndrome de Down. Certo? O que a pessoa com essa anomalia apresenta? O portador de síndrome de Down, pessoal, ele é assim por quê? Porque ele tem um cromossomo a mais. Professor, mas não tem como tirar esse cromossomo? Não, pessoal, eu estou falando de uma característica que ela foi provocada pela trissomia do cromossomo 21 em todas as células dele. Quando uma criança nasce, ele tem aí alguns trilhões de células, 12, 15 trilhões de células. Não dá para você pegar, né, não existe essa possibilidade de você pegar o cromossomo, pegar uma enzima e ir lá e destruir o cromossomo 21 a mais que está passando. Não tem jeito, certo? Então, isso eu nem gosto de chamar de anomalia, é uma característica que foi provocada por um cromossomo a mais. Qual cromossomo? Qualquer um? Não, o cromossomo 21. Caso seja o cromossomo 10, o 12, o 13, o 15, cada cromossomo a mais, né, cada tipo de cromossomo que vai a mais para uma criança vai gerar uma anomalia, ou inclusive vai fazer com que nem aconteça o desenvolvimento da gravidez. Ok? E olha só, todo mundo sabe que quem tem Down tem algumas características específicas. Ele tem os olhinhos característicos, né, os olhinhos puxados, ele tem a língua um pouco presa, certo? Ele tem um tempo de vida, geralmente o tempo de vida deles é menor, certo? Possui um pequeno retardo mental. Quando a gente fala retardo mental, em que sentido? Ele possui o desenvolvimento de sua capacidade intelectual, ele é reduzido. Aí tem gente que fala assim, mas é porque eu conheço um cara que tem Down, ele é tão esperto, não sei o quê. Sim, pessoal, é possível você, ao longo do processo de formação, principalmente educacional, né, formação familiar, é possível que você estimule o desenvolvimento dessa capacidade intelectual, certo? É claro, se você dá mais atenção, se você fica ali mais presente, é claro que vai sim se desenvolver, mas não vai alcançar o de uma pessoa padrão, tá? Bom, vamos lá. Anomalias cromossômicas. Sim, um outro detalhe que chama atenção é isso aqui. Eu só coloquei essa imagem para vocês verem essa cicatriz aqui, ó. Existe uma grande quantidade de pessoas com síndrome de Down que desenvolvem cardiopatia, certo? Desenvolvem problemas cardíacos, tá? Bom, um outro detalhe que acontece quanto às chamadas anomalias é o que acontece com alterações nos cromossomos sexuais. Eu achei essa imagem aqui, pessoal, para ficar mais fácil da gente entender. Olha só, em condições normais, pensa aqui, ó, o homem ele produz espermatozoide portando o X ou espermatozoide portando o Y. A mulher produz óvulo portando o X. Quando esse X se junta com esse X, nasce uma menina. Quando esse X se junta a esse Y, nasce um menino, certo? Vamos pensar que a mulher, na hora de separar os cromossomos, ela não separou o par sexual. Foi os dois X para um lado e não foi nenhum para outro. Aí, duas situações diferentes podem acontecer. Aliás, 4 situações, né? Primeiro, olha aqui, ó. Pode ser que esse óvulo portando 2 cromossomos X seja fecundado por um espermatozoide normal, forma que a gente chama de triplo X. Nesse caso aqui, pessoal, nasce uma mulher absolutamente normal. Essa mulher só vai descobrir que tem esse cromossomo a mais no seu cariótipo caso ela faça um exame de cariotipagem. Sabe assim, por algum outro motivo ela resolveu fazer esse exame de cariotipagem, ou seja, ela não apresenta nenhuma característica à parte, como o Down que nós citamos anteriormente. Caso esse óvulo que não tem cromossomo sexual seja fecundado por um espermatozoide X, vai nascer o que a gente chama de X0. Tá? O que é o X0? Olha só.
é uma anomalia que nós chamamos de Turner. O que é o Turner, pessoal? Olha só. Turner, na verdade, é uma característica, é uma anomalia cromossômica na qual vai nascer uma menina, só que ela vai desenvolver traços físicos, ela vai desenvolver características que te lembram um menino. Eu não estou falando, não é homossexualidade, tá? Não tem nada a ver. Você vai olhar para essa menina, ela vai ter, olha só, olha a imagem, ela vai ter o tórax alargado, como normalmente é de uma adolescente. Isso aqui é quando chega na adolescência, né? Principalmente quando chega na adolescência. Ela vai ter o quadril estreito, como o quadril de um homem, e ela vai desenvolver baixa estatura, certo? Então, olha só, é uma menina, o órgão genital é feminino, porém ela vai desenvolver características que são tipicamente masculinas, certo? Olha só. Uma outra característica que chama atenção em quem tem Turner é esse pescoço alado aqui, ó. Ele desenvolve pregas, né, dobras no pescoço mais acentuadas. Existem até correções cirúrgicas para isso, mas essa é uma característica da menina que tem Turner, certo? Então, olha só, quando o óvulo que não porta cromossomo sexual é fecundado por um espermatozoide X, nasce uma pessoa com essa anomalia chamada Turner. Vamos voltar lá no desenho anterior. Ó, uma outra situação que pode acontecer é esse óvulo sem cromossomo sexual ser fecundado por um espermatozoide Y. Nesse caso aqui, pessoal, não vai se desenvolver, certo? Então, digamos que a mulher foi lá, amadureceu o óvulo portando um cromossomo, sem portar cromossomo sexual. O que vai acontecer? A gravidez não se processa. Fecunda, aí, não sei, esse mês não teve jeito, esse mês não engravidou. Talvez até houve fecundação, só que ao acontecer a fecundação, o bebê não se desenvolveu. E uma quarta e última situação é o que a gente chama de XXY. Aquele óvulo portando 2X foi fecundado por um espermatozoide Y. Nesse caso, pessoal, olha só, nesse caso vai se gerar uma anomalia que a gente chama de, tem gente que chama de Klinefelter, eu prefiro chamar de Klinefelter. Olha só, sabe tudo que eu falei sobre Turner? O Klinefelter é o contrário. Vai ser um menino, né? Vai ter um órgão genital masculino, porém ele vai desenvolver características físicas tipicamente femininas. Olha só, observem a imagem, eu achei uma imagem mais completa aqui, ó, que retrata melhor. Ele não vai ter calvície frontal, tendência para crescer os pelos, né? Menos pelos, desculpa. Desenvolvimento de seios, observem que tanto o homem quanto a mulher tem glândula mamária, só que no caso do homem não se desenvolve. O homem que tem Klinefelter, ele vai desenvolver os seus seios, os pelos púbicos vão ser característicos femininos, os testículos reduzidos, aqui, né? Ancas largas, isso aqui é o que mais chama atenção, porque geralmente você vê a pessoa vestida, né? O que mais chama atenção é que esse menino, ele vai ter, olha só, ele vai ter o quadril alargado, né? Aqui eles chamaram de ancas largas, e ele vai ter o ombro estreito, o tórax estreito, como o tórax de uma menina, certo? Tá? Então você observa que é um menino, o órgão genital é masculino, porém os traços são de uma menina. Ok? Essa é uma outra síndrome. É claro que existem várias outras síndromes que vocês podem procurar por aí. Eu resolvi tratar dessas três, que é o que geralmente, inclusive, os livros tratam, né? São geralmente os 3 exemplos que o livro traz. Ok, pessoal? Bom, e aí, como eu disse a vocês, peraí, deixa eu puxar aqui. Como eu disse a vocês, tá? Aqui você tem as 5 questões que eu havia citado para vocês, né? Essas questões eu quero que vocês, por favor, respondam elas para a semana que vem e a gente vai discutir essas questões com vocês. Aqui, essa aqui, basicamente isso, das síndromes de Turner e Klinefelter, ok? Então dê uma olhadinha, vocês param a aula nesse momento aí e inclusive assim, a ideia, se você estiver fazendo um relatório, é que você consiga responder pelo relatório essas 5 questõezinhas. Tranquilo? É isso, tá?